Fala pessoal, André aqui, beleza? E a AMD parece que vai entregar a soberania dos processadores e do custo por frame, do custo-benefício para a Intel. E isso é péssimo e a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Primeiramente, eu queria agradecer ao Infortal Gamer Daniel, que sugeriu essa notícia lá no nosso Discord, tá? Lá no nosso Discord tem uma aba Sugerir Notícia, onde você pode colar o link de alguma notícia, deixar a sua opinião caso você achar interessante, e a gente pode fazer um react e dar a nossa opinião sobre essa notícia aqui, tá? Mas olha só, o que aconteceu? Deixa eu abrir aqui a notícia. Foi que vazou ali uns documentos da AMD, supostamente os documentos legítimos, né? Mas ultimamente a gente tá sabendo que tudo que meio que vaza na internet é quase que 99,9% de certeza que é verdade, né? Ainda mais de informática, começa a aparecer aqueles rumorzinhos mais simplesinhos, aí começa a aparecer umas documentações, começa a aparecer no CPU-Z, começa a aparecer teste, e aí começa a vazar um monte de informação, né? E qual a informação que vazou? Que as placas-mães da AMD, X670 e B650, né? As placas-mães, então, da suposta nova geração dos Ryzen 7000, as placas de high-end e mid vão ser compatíveis apenas com DDR5, e isso é muito ruim. Nós fizemos um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre DDR4 contra a DDR5, né? Foram feitos testes ali em diversos processadores, foi feito Intel Core 3, Core 5 e Core 7 com DDR4 e DDR5. Vocês viram lá os resultados, não são nada interessantes aqueles resultados. Dá mais desempenho? Dá, mas a que custo? Há um custo mais do que o dobro de um kit, do mesmo kit, a mesma quantidade de memória DDR4, né? Então, eu até refiz, aqui eu quero mostrar para vocês rapidamente pra gente tirar isso do caminho, refiz o custo por frame, porque desde que a gente gravou aquele vídeo, as memórias DDR5 já baixou mais R$100 aquele kit que a gente comprou, e vocês estão vendo aí na tela, né? O kit DDR5, o custo por frame deles, do Core 3, Core 5 e Core 7, comparado com o DDR4, fica realmente um absurdo, não é nada interessante, né? Vocês estão vendo aí, né? E lembrando que nos nossos testes aqui, geralmente nós fazemos com 2x8, 3200 ou 2x8 na frequência do processador que é indicada pela Intel, né? Eu acho um absurdo, eu particularmente, eu acho um absurdo as pessoas ficarem fazendo testes com memórias 5600, 6000, 7000 MHz, porque isso invalida a sua garantia com os processadores da Intel. Nós já tivemos problemas com isso aqui no passado, onde nós usamos um processador, se não me engano, 2666, nós usamos memórias 3000 ou 13200, algo do tipo, e tivemos que acionar o RMA da Intel. Dos 3 processadores que estragou da Intel até hoje, um foi esse, um Core i3, e a Intel nos negou a garantia porque estávamos utilizando memórias com frequências mais altas. Tem 3 vídeos aí no canal, se você não conhece essa história, dá uma pesquisada ali que você vai se divertir bastante em ver a hipocrisia da Intel de te vender um processador que faz overclock, mas se você fizer overclock ou se você usar com memórias RAM erradas, você perde a garantia instantaneamente, mesmo se a memória RAM tenha o Intel XMP Profile, que é uma questão de validação da memória. Mas eu não quero entrar, é criada pela própria Intel isso, mas se tu usar, tu perde a garantia, então... Bom, eu não quero entrar mais nessa questão. O que eu quero entrar aqui nessa questão é que se a AMD, que está conhecida desde os Ryzen 1000, Ryzen 2000 e Ryzen 3000, e agora os Ryzen 5000, que é essa última versão que tem atualmente, né? Em todas essas versões, praticamente, eles eram considerados o campeão de custo-benefício, custo por frame e assim por diante, né? E realmente a evolução foi massiva, né? Tem diversos vídeos no canal mostrando isso, né? E agora o grande problema vai ser, eles vão entregar para a Intel a questão de custo-benefício, caso eles não tenham uma placa-mãe compatível com DDR4. Porque hoje Intel, DDR4 e DDR5 não existe lógica nenhuma, não existe nenhum cenário, não existe lógica nenhuma você comprar DDR5. Ao meu ver, as empresas que estão recomendando DDR5 têm 3 motivos, tá? Eles podem estar sendo patrocinados pela Intel para, né, ganhar os novos processadores depois, ganhar a 13ª geração, aquela brincadeirinha toda, né? Babar um pouquinho de ovo para conseguir ganhar os processadores da nova geração. Pode ser mau caratismo, ou qualquer outra questão, cara. Podia ser patrocinado pela Intel, mau caratismo, ou simplesmente não entendem nada sobre hardware. A moral é essa, né? Eu acho que são esses 3 principais motivos que qualquer empresa do Brasil possa estar indicando para você, e eu poderia comprar briga com qualquer uma delas para comprovar. Eu comprovo por A mais B que não existe
nenhuma opção onde DDR5 vale a pena o custo-benefício dela em relação à DDR4 no momento atual, tá? Então não existe, tá? E aí entra a questão, André, mas no futuro a DDR4 e a DDR5 vai se igualar o preço? Não, não vai. Isso é uma mentira. Quem está falando isso para vocês está mentindo, e se você acha isso, você está errado, porque as memórias DDR5 elas são mais caras para se fazer, não apenas pela densidade de memória, não apenas por ser um outro padrão de memória, mas porque elas têm também um controlador de memória interna, é uma série de outras questões, tá? Eu diria aqui para vocês que daqui em 2023 ou 2024, o preço das memórias DDR5 ainda vai estar no mínimo chutando o cenário My Little Pony 50% mais cara do que DDR4, tá? E se isso se concretizar, se esses rumores se concretizarem, que a AMD está vindo apenas com os Ryzen 7000, apenas com DDR5, cara, isso eles vão entregar de bandeja a coroa do custo por frame, do custo-benefício para a Intel, o que é algo completamente descabido. Eu acho que esse rumor aí ainda vai aparecer uma placa-mãe compatível com DDR4, eu acho que vai ter a salvação, tá? Porque se for isso, a Intel com certeza vai ser o melhor custo por frame, vai ser o melhor custo-benefício, porque basta você colocar um 12700F com memória DDR4 que você vai ter praticamente o mesmo desempenho do que com o DDR5, economizando praticamente R$ 1.500. Não tem lógica nenhuma colocar hoje DDR5, e se a AMD fizer isso, vai ser realmente muito ruim para a AMD, muito ruim para o mercado, principalmente para nós aqui do Brasil, que qualquer 20, 30 dólares de diferença num pente de memória faz com que aqui no Brasil seja mais de R$ 500 essa diferença, inviabilizando assim a compra de computadores para centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. E isso é péssimo. É péssimo para mim como reviewer, é péssimo para mim como loja, é péssimo para você aí de casa também, que vai ter produtos com menos custo-benefício interessante, e daqui a pouco a única opção que você vai ter para comprar vai ser a Intel, e nós vamos voltar ao que era o mercado há 6, 7 anos atrás, onde a Intel era uma das únicas opções viáveis, porque tinha perda de desempenho nos AMD FX e... Bom, não vou comentar mais sobre isso, tá? Mas a questão é, gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto. Deixa o comentário aqui embaixo, né? A gente vai ler todos os comentários ali. Se você quiser sugerir uma notícia, vai no nosso Discord, na aba sugerir notícia. Sugira uma notícia pra gente vir aqui, trocar uma ideia, dar a nossa opinião e comentar aqui um pouquinho com você sobre essas questões, tá? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, valeu e tchau, tchau.